A Coreia do Sul está sofrendo com um problema muito grande nesse momento. Uma queda da população que tem preocupado demais o governo e todo mundo, na verdade. No mundo, normalmente nascem 2 ou até mais crianças por família, enquanto na Coreia do Sul as coisas têm sido um pouco diferentes. Nos últimos anos, a média de nascimento ali de uma família coreana tem sido de 0,8 filhos por família. É mais ou menos como se houvessem 10 famílias e dentro ali daquelas 10 famílias existissem apenas 8 crianças, enquanto 2 ou até mais famílias não têm nenhum filho. Na prática, o país está desaparecendo. Ou seja, as famílias não estão tendo filhos suficientes para manter a sociedade deles ali viva. Essa queda no número de nascimentos não é apenas um dado ou um número aleatório, mas isso mostra um monte de mudanças ali muito grandes que têm acontecido na cultura coreana, na sociedade coreana nos últimos anos. E grande parte disso é resultado de muitos movimentos ali que vem acontecendo ali no país, onde pressões sociais ou até econômicas em si, trabalho das mulheres e os problemas com o casamento que tem surgido ali para eles são alguns dos principais responsáveis por tudo isso. Historicamente, a sociedade coreana sempre valorizou bastante família, casamento, isso sempre foi uma coisa muito coreana. E eles sempre enxergavam isso como pilares ali fundamentais. Mas, nas últimas décadas, o país tem passado ali por mudanças muito rápidas. Tanto mudanças sociais, ou seja, mudança na cabeça das pessoas, no jeito que elas pensam, tanto quanto mudanças econômicas também. Mudanças diretamente no bolso e na vida dos coreanos. O crescimento muito grande de cidades, até mesmo o custo de vida das pessoas, a competitividade do mercado de trabalho, como a gente já falou aqui, não é fácil conseguir emprego, não é fácil ganhar dinheiro nesse país. Tudo isso fez com que muitas coreanas começassem a repensar sobre a ideia de se casar ou até mesmo sobre a ideia de ser mãe. O casamento, que já foi uma coisa extremamente natural e até mesmo desejada ali por muitas coreanas, hoje em dia é enxergado como uma responsabilidade muito grande, ou em alguns casos até mesmo indesejada. As mulheres não querem mais casar, elas não querem ser mães em si, e parte disso não é necessariamente culpa delas. E você já vai entender melhor. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Esse é um tema muito complexo de entender, mas eu vou tentar explicar aqui da forma mais simples possível tudo o que tem acontecido ali no país. Vou tentar passar o máximo de informações para vocês, e no final desse episódio eu tenho certeza que você vai entender melhor essa questão. Então fica comigo até o final. Meu nome é Simon, e você tá no Aqui Eu Te Mostro. Uma das coisas que a gente consegue perceber na Coreia nos últimos anos é que as mulheres têm se afastado cada vez mais e tem acontecido uma divisão muito grande entre homens e mulheres. E esse problema ficou ainda pior com a eleição de um novo presidente em 9 de março de 2022. Guarda esse nome aqui porque ele vai ser muito importante lá pra frente. Yoon Suk-yeol. Yoon Suk-yeol, do Partido do Poder Popular, foi eleito ali na Coreia por volta de 9 de março de 2022. E o que torna ele importante em todo esse contexto é porque ele era abertamente antifeminista. Ou pelo menos usava um discurso de ser antifeminista e de combater esses movimentos, porque de acordo com ele isso era algo ruim para a sociedade coreana. A gente pode entender a eleição desse cara como uma espécie de resposta ali dos homens coreanos, porque eles estavam se sentindo ameaçados pelas mulheres por causa das mudanças que vinham acontecendo nos últimos anos. Basicamente, é um cenário onde as mulheres coreanas estavam lutando por mais direitos, criando movimentos ali em busca de mais igualdade, e os homens estavam se sentindo ameaçados por esses movimentos e acreditam que esse tipo de movimento piorava o estado da sociedade. E aí, no meio de tudo isso, surge um líder com esse discurso de que ele veio para deter esse tipo de coisa. Com esse tipo de discurso, o Yoon Suk-yeol acabou conquistando bastante ali o apoio de muitos jovens coreanos que se sentiam dessa forma que eu falei, e que acreditavam que o feminismo estava desequilibrando tudo, e o feminismo estava criando um ambiente muito difícil para os homens, e estava deixando tudo a favor das mulheres. Durante a campanha dele, ele reforçou muito essa ideia de antifeminismo, de que ele lutava contra isso, e esse tipo de discurso dele acabou unindo um grande grupo de homens, que provavelmente foi a maior parte dos eleitores que ele teve.
E no meio disso tudo, acabou aparecendo um movimento de mulheres que eu vou precisar te explicar com mais detalhe. Movimento 4B. Um dos principais movimentos de mulheres que surgiu nesse meio foi o chamado Movimento 4B, que nasceu ali entre 2016 e 2018 na Coreia do Sul. Eu posso resumir esse movimento em 4 pilares, que são os 4Bs em coreano. Você já vai entender melhor. O primeiro ponto desse movimento é chamado de Bihom, e basicamente significa sem casamento com homens, ou sem casamento heterossexual. As mulheres ali que seguem esse tipo de conduta, elas rejeitam o casamento tradicional. Elas acreditam ali que o casamento tradicional, que casar com um homem, acaba contribuindo ali para mais desigualdades de gênero, para mais expectativas em cima delas. E elas não gostam da ideia de casamento porque elas acreditam que essa tradição cultural impõe muitas regras, muitos problemas sobre a vida delas. Basicamente, o Bihon, então, a gente pode resumir como não se casar com homens. O segundo ponto desse tipo de movimento é chamado de Bichusam, que basicamente significa sem filhos. Sim, sem filhos. Esse ponto aqui, ele acaba desafiando muito essa questão da pressão social que tem nas mulheres coreanas ali para que elas sejam mães. A sociedade coreana enxerga que as mulheres precisam ser mães. Elas meio que são obrigadas, ou quase isso, a ser mães durante a sua vida. E, de certa forma, elas não estão erradas em não querer filhos dentro da Coreia do Sul, porque o fato de ter filho não é ruim, obviamente, ter uma família é algo incrível. Só que, dentro da Coreia do Sul, ser mãe muitas vezes significa largar tudo que você tem na sua vida, largar todo o seu futuro, para simplesmente cuidar da sua família e só. Sabe, você tem que largar a faculdade, largar estudos, largar tudo, você não tem mais chances na sociedade. Nesse país aí onde você não pode tentar começar a sua vida mais tarde. Ser mãe significa basicamente abrir mão da sua vida inteira para cuidar da sua família e dos seus filhos. O terceiro ponto aí desse movimento de mulheres é o Bihon, e basicamente seria parecido com o primeiro lá, do Bihon, do sem casamento, mas esse aqui seria sem namoro, no caso. Elas acreditam que não é só o casamento com homens que é um problema, mas você, como mulher que participa desse movimento, você deve evitar relacionamentos com homens. Porque elas acreditam que os homens são os vilões ali, elas creem ali que isso gera também desigualdade, gera expectativas ali em cima delas que elas não querem cumprir. Esse é um ponto até meio estranho, na verdade, mas enfim, né? E o último ponto aqui dos 4Bs, que seria o quarto B, é o B-Song. E basicamente é o acúmulo de todos os outros, que seria não se relacionar de forma mais profunda com homens ali. Esse ponto aqui é basicamente uma rejeição completa de homens ali, ao ponto de, tipo, não acreditar que elas precisam de homem pra nada, não se relacionar com homens. E isso seria uma forma de resistência ali à sociedade. Elas acreditam que são muito objetificadas, que são muito objeto ali de exploração em si. E acreditam que você ir contra o casamento, ir contra a sociedade e não se relacionar mais com homens, seria uma forma de lutar contra isso, sabe? Eu sei que é um pouco estranho ver tudo isso aqui, mas é assim que funciona e eu quero que você mantenha esse movimento na sua cabeça, porque ele vai fazer mais sentido depois. Esse movimento 4B, ele acaba encorajando muitas mulheres a se afastarem completamente de homens e de toda a estrutura ali da sociedade em si. As mulheres que acabam seguindo essas ideias buscam geralmente independência, elas buscam liberdade em si, de expectativas ali da sociedade em si, da tradição coreana, e na cabeça delas isso é o melhor que elas podem fazer. Mas um pouco mais aqui na frente você vai entender quais são as consequências desse tipo de atitude. Ao rejeitar ali o casamento, filhos, namoro ou até mesmo qualquer outra coisa com homens, elas basicamente estão declarando ali a sua autonomia, a sua resistência contra a sociedade. E isso, apesar de ter um discurso muito bonzinho, é uma coisa que gera consequências muito graves para a sociedade. A baixa taxa de nascimento que eu falei lá no começo do vídeo já é um problema muito grande que o governo tem que lidar. E um movimento como esse aí, incentivando mulheres a não terem filhos, a não se relacionarem mais com homens, pode piorar ainda mais essa situação, causando literalmente a destruição da economia e da população a longo prazo. Se isso daqui não ficou muito claro para você, na prática, se todas as mulheres coreanas adentrassem esse tipo de movimento e tivessem esse tipo de pensamento, isso seria basicamente uma sentença de morte para a própria sociedade.
E a verdade é que isso só causa muito mais problemas e muito mais tensões entre homens e mulheres. Redes sociais e a palavra do movimento 4B. Bom, sobre a relevância desse movimento e o quão real ele é ali na vida das coreanas, não dá pra saber exatamente porque existem várias opiniões diferentes sobre isso. Mas uma coisa que a gente pode observar é que esse movimento tem se espalhado cada vez mais rápido devido a uma rede social em específico que a gente já conhece muito bem. Eu não vou falar o nome dela aqui, mas você já sabe qual é. Essa rede social aí de vídeos curtos, ela tem se tornado uma plataforma muito importante aí para espalhar essas ideias e ideias de outros movimentos sociais também, como o próprio 4B. Muitos vídeos virais ali no mostram mulheres coreanas explicando ali o que é esse movimento, explicando basicamente o que eu te expliquei agora há pouco, mas de uma forma muito mais apelativa, muito mais emotiva, com discursos do tipo, você precisa desse movimento para ser livre, feliz e tal, coisas desse tipo que facilitam ali que o vídeo viralize. Você consegue encontrar vídeos do tipo mulheres explicando, como eu já falei, testemunhos pessoais ali, certas coreanas ali compartilhando experiências pessoais ali com o movimento, explicando como que isso mudou a vida delas, ajudou elas a encontrar felicidade, algo do tipo. Você também encontra desafios em si, tendências ali do 4B que acabam se tornando virais, memes, piadinhas, coisas que acabam levando esse nome para outras pessoas para que elas conheçam mais sobre isso. Ou até trends do como vídeos ali de mulheres removendo a maquiagem e dizendo que isso é uma espécie de rejeição ao padrão de beleza da sociedade. Apesar disso ser interessante, é um pouco estranho também. A própria rede social aí que eu falei, ela viraliza as coisas muito rápido. Você consegue ter muitas visualizações muito rápido. Então, isso acaba espalhando essa mensagem de forma muito mais rápida. Mas como que é a reação das mulheres coreanas a respeito disso, sobre o movimento 4B? Bom, as reações são das mais diversas possíveis, cara. Basta uma pesquisa simples ali na própria rede social que você vai começar a entender do que eu tô falando exatamente. Você encontra mulheres apoiando esse movimento, produzindo conteúdo sobre isso, falando que essas ideias são muito boas, principalmente mulheres mais jovens. Assim como você encontra também mulheres jovens, mais velhas, de todos os tipos, criticando esse movimento e falando que ele é muito radical. Esse movimento ele não é a melhor solução para resolver nenhum desses problemas. A Coreia do Sul, na verdade, é um país que é visto muito como antifeminista. E isso é de uma forma bem forte mesmo. E a maior parte dos argumentos que são usados ali para atacar esse tipo de movimento são focados na ideia de que a sociedade é mais importante do que tudo. Eles precisam se preocupar ali com as consequências que isso pode ter para a sociedade, com a própria destruição da própria sociedade. E eles temem que rejeitar o casamento, essas mulheres não quererem ser mães mais, não quererem se casar, ter uma família, possa piorar ainda mais a situação do país. É basicamente a Coreia tá na beira do precipício, bem na beirinha, e o movimento 4B quer chegar e dar uma voadora nas costas da Coreia. E um ponto muito importante que eu encontrei pesquisando aí sobre isso é que eu vi muitos testemunhos de mulheres que são contraditórios até a esse movimento. Tem muitas mulheres que dizem que o que de fato salvou a vida delas, o que de fato torna elas felizes é ter uma família, é ter uma vida normal, é se relacionar com alguém. E que elas ainda valorizam muito essa ideia de casamento e de família. Isso gera uma discussão muito grande, mas é bastante interessante ver como ainda existem muitas mulheres na Coreia que valorizam sim a ideia de família, que não enxergam isso como um peso, como um problema. Então o governo acabou lançando ali diversas políticas de incentivo a casamento, a ter filho na Coreia, inclusive incentivos financeiros mesmo, de dinheiro. Você tem ali, por exemplo, subsídios para casais, você tem uma espécie de dinheiro ali que o governo ajuda casais recém-casados, ajudando eles ali com despesas iniciais, até mesmo com moradia ou até, quem sabe, despesas de casamento. Você também tem benefícios ali para filhos, que são uma espécie de incentivos ali financeiros para famílias que têm filhos, e com bônus ainda para famílias que têm mais filhos, ganhando até mesmo desconto ali em impostos e apoio ali para cuidar dos seus filhos. E essa situação é muito séria, cara. O governo já investiu bilhões só pra tentar fazer a galera se casar e se relacionar de uma vez. Isso tá chegando a um ponto onde o governo já criou programa de subsídio até mesmo para congelamento de óvulos. Porque eles estão realmente com medo da sociedade simplesmente desaparecer do nada.
E uma parte interessante aqui, talvez, para você que é estrangeiro, são os serviços de match marketing ou até mesmo eventos de namoro. O governo já pensou fielmente ali em fazer alguns tipos de iniciativas ali de encontros para as pessoas se encontrarem, terem parceiros em si, mas já existem agências de casamento, já existem empresas que trabalham com esse tipo de coisa, que basicamente são agências e empresas que oferecem serviços de matchmaking profissional. Elas combinam pessoas com base nos seus critérios ali, incluem status financeiro, educação, até mesmo interesses pessoais, e elas tentam juntar pessoas parecidas, sabe? A mesma coisa acontece com diversos aplicativos de namoro no país, aplicativos de encontros e tudo mais. Até as empresas de tecnologia estão correndo atrás desse problema. Você tem eventos de namoro também, como speed dating, que basicamente são eventos onde você pode conhecer várias pessoas em uma única noite, e isso acaba tornando mais fácil a possibilidade ali de você encontrar um parceiro que seja compatível com você. Isso sem gastar muito tempo, você só vai ter que conhecer várias pessoas e decidir quem que combina melhor com você. Todo esse apoio do governo, toda essa tentativa aí bilionária de tentar fazer as pessoas se relacionarem, tem tido sim resultados positivos, porém ainda é muito preocupante e a taxa de natalidade ali, o número de pessoas que nascem no país ainda é muito pequena e ainda não é suficiente para conseguir repor a sociedade, para conseguir fazer ali com que a Coreia consiga durar algumas décadas ainda. Bom, esse não é um tema muito fácil de se falar. Eu tive que dar uma pesquisada muito a fundo para entender essas coisas, mas o que a gente pode enxergar aqui é que a Coreia está passando por um problema muito sério entre homens e mulheres, e que isso pode ter consequências muito graves para a sociedade. Inclusive, isso é uma espécie de oportunidade também aí para estrangeiros, porque o país, devido a esses problemas que ele está tendo, fica cada vez mais aberto a estrangeiros, eles começam a ser mais flexíveis ali para a imigração. A própria Coreia aí tá criando novos tipos de vistos de trabalho e tá tendo muita flexibilidade aí ultimamente em relação à imigração. É aquela velha história, né? O coreano dispensa uma mulher com mais de 25 anos porque ela tá velha, mas o estrangeiro não dispensa nem com 80. Bom, é isso. Isso era o que eu queria conversar aqui com vocês no vídeo de hoje. Não tem muitas coisas que eu possa acrescentar aqui nesse ponto. Eu não vou dar conclusões próprias aqui sobre o que eu penso ou não sobre esse assunto. Eu quero que você comente aqui embaixo o que você acha de tudo isso. O que você acha desses movimentos feministas aí que estão surgindo na Coreia? Você acredita que isso é uma coisa que existe aqui no nosso país? Comenta aqui embaixo, eu gostaria muito de conversar com vocês sobre isso aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. Novamente, comenta aí o que você achou desse vídeo, desse assunto todo. Obrigado novamente pelos 100 mil inscritos. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.